dever de aplicação do direito ao caso concreto. E para esse dever, logicamente, ele tem que ser imparcial. Por isso que eu digo sempre assim, né? Quando a gente via todos os comentários e toda a mídia em geral, e o sujeito sendo louvado porque, olha, eu estou combatendo a corrupção, eu como juiz estou combatendo a corrupção. Juiz que combate corrupção? Não, o juiz não pode combater a corrupção. Ele tem que aplicar a lei ao caso concreto. O juiz que fala que está combatendo a corrupção, ele está julgando o corrupto. O corrupto ou o corruptor? O corrupto ou o corruptor é inimigo do juiz. Então o juiz está julgando o inimigo. Será que isso seria possível? Um juiz julgar o inimigo? Lógico que não, porque aí ele perderia essa imparcialidade. Então o juiz não combate o crime. O juiz simplesmente ele age de forma imparcial e ele tem o dever dessa imparcialidade aplicando o direito ao caso concreto, obedecendo todas as regras existentes no devido processo legal. Tá certo? Então isso é muito importante, essa questão do juiz imparcial. O juiz não pode ter manifestações políticas, manifestação de poder, de forma nenhuma. Ele perderia a imparcialidade. E o que faz a gente ter uma segurança jurídica e confiar no Poder Judiciário é justamente saber que o Poder Judiciário vai ser imparcial, ou seja, que nós teremos um julgamento justo do ponto de vista técnico. Tá? Então, muito importante essa questão também da imparcialidade. Né? Outro princípio também que nós temos é o princípio do juiz natural. Então, o juiz natural é o juiz que a Constituição nos deu, que as leis de organização judiciária nos deu. Né? Esse é o juiz natural. Então, não pode, por exemplo, depois da ocorrência do fato, nós vamos criar aqui uma vara específica aqui para julgar, um juiz específico para julgar aquele fato que já ocorreu. Não, isso é tribunal de exceção. Isso não pode ser, a Constituição não admite. Então nós temos o juiz natural. Então aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos 5 juízes que são considerados juiz natural para julgar os crimes que não sejam de violência doméstica e que não sejam de competência do júri. Eles julgam os crimes de latrocínio, crime de roubo, crime de furto, crime de tráfico. Essa é a competência do juiz singular. Em Ribeirão nós temos 5 varas singulares. E nós temos 2 varas do júri. Então a vara do júri são 2 juízes que são competentes para julgar os crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Esse é o juiz natural. Tá? Então, falando de Operação Lava Jato, lá teve caso de juiz lá deferindo medidas para investigar pessoas que tinham foro privilegiado. E, por exemplo, um deputado, o foro privilegiado dele é o Supremo Tribunal Federal. Qual que é o juiz natural? É o Supremo Tribunal Federal, desde que o crime praticado pelo deputado esteja relacionado ao exercício do mandato. Se estiver fora o exercício do mandato, aí a autoridade competente, o juiz natural, é do local onde ocorreu o crime. Então, se o crime se consumou aqui em Ribeirão Preto, um deputado federal matou a esposa aqui em Ribeirão Preto, o homicídio se consumou aqui em Ribeirão Preto, ele vai ser julgado pelo júri de Ribeirão Preto. Antes ele era julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha prerrogativa de função. Mas ele ainda tem? Tem, só que somente os crimes relacionados ao exercício do mandato. Por exemplo, cometeu uma corrupção, quem vai julgar o deputado federal? Supremo Tribunal Federal. Ele cometeu um homicídio, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Qual o juiz natural para julgar ele? Tribunal do Júri aqui de Ribeirão Preto, porque o crime se consumou aqui em Ribeirão Preto. É aqui que ele vai ser julgado
pelo Tribunal do Júri, de acordo com o entendimento supremo, porque antes não era assim. Antes, se ele cometeu qualquer crime comum que não tinha relacionado com um mandato, ele ainda tinha prerrogativa de função de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que essa decisão do Supremo Tribunal Federal em analisar e admitir somente esse tipo de prerrogativa foi só para deputados e senadores. Para as demais autoridades que têm foro privilegiado ou prerrogativa de função, não se estende esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Certo? Mas, então, todos nós temos o direito a um juiz natural. É aquele juiz previamente estabelecido pela Constituição Federal ou pelas leis de organização judiciária. Tudo bem? Então, falamos do juiz natural. Tem outros princípios que nós podemos tratar, por exemplo, o princípio da economia processual. É interessante também que se observe esse princípio da economia processual, ou seja, se aquele ato praticado não observou a regra realmente que tinha que observar, mas não causa nenhum prejuízo à parte, aquele ato não será declarado nulo, nos termos do artigo 563, por economia processual, tendo em vista que não ocasionou nenhum prejuízo para a parte, aquele ato praticado, não obedecendo àquela fórmula que a lei estabelece, não será decretada nulidade. Por isso, visando a economia processual. Até mesmo as regras de conexão e continência. Então, 5 pessoas praticaram homicídio. Vai ter 5 processos ou vai ter um processo só? Vai ter um processo só para julgar os 5 autores do homicídio, pelas regras de continência. Por que isso? São vários fundamentos. Facilidade na obtenção da prova, economia processual e evitar decisões contraditórias. Então, essa é a finalidade do princípio da economia processual, certo? E até mesmo com a própria digitalização da justiça, isso vem cada dia mais obedecendo aí o princípio da economia processual, Economiza-se papel, economiza-se funcionário e assim por diante. É lógico, com exceção de algumas questões, até mesmo as audiências online, isso não tem como negar que isso vai eternizar depois dessa pandemia, mas é lógico que nós temos que obedecer algumas questões aí que não estão bem definidas, até mesmo o júri por videoconferência, questão que nós, advogados criminalistas, via de regra, a própria OAB, repelimos esse comportamento em relação ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Tá certo? Tudo bem? Então, nós falamos da economia processual. Tá? E, bom, além da economia processual, nós temos um princípio que foi inserido na reforma, na emenda constitucional 44, essa é o 44, não, 45 de 2004, a emenda constitucional 45 de 2004, que foi a emenda à reforma do judiciário, que trouxe na Constituição Federal, está lá no artigo 5º também, que a todos nós é garantida a duração razoável do processo. Então, todos nós temos essa garantia que o processo seja rápido, que ele seja sério. Então, por exemplo, a primeira fase do júri, dos crimes de competência do júri, artigo 412, determina que deve terminar em 90 dias. Então, 3 meses para terminar a primeira fase, para ver se o sujeito vai a júri popular ou não. E, via de regra, isso não é obedecido. Então, há uma ofensa essa garantia constitucional da duração razoável do processo. É lógico que aí entra o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. 90 dias, já se passaram 120 dias. Será que é caso de colocar o sujeito em liberdade porque ele tem direito à duração razoável do processo e o processo está demorando? É lógico que não, porque não é razoável. Agora, já se passaram 1 ano, não terminou a primeira fase do júri, o sujeito está preso, e vem reiterando a cada 90 dias a necessidade da prisão nos termos que determina o artigo 316, ainda assim
eu acho que está tendo uma violação da garantia constitucional do direito que nós temos à duração razoável do processo, tá? Que é muito importante. Teve caso aí de 2 anos e 4 meses, o tribunal estava entendendo, não havia terminado a primeira fase, e o tribunal mantendo meu cliente preso. Eu já tinha impetrado 8 habeas corpus. No 9º habeas corpus não teve jeito. Eu fui, não é possível. Cadê a razoabilidade? Cadê a proporcionalidade? 90 dias para 2 anos e 4 meses. E aí o tribunal viu que, olha, não tem jeito mais, né? O advogado está com a razão e determinou a expedição do alvará de soltura em sede de habeas corpus, justamente por entender que essa duração razoável do processo, nesse caso, já não estava razoável a demora, não era proporcional a demora. Tá certo? Tudo bem sobre a duração razoável do processo? Nós temos também outros princípios que nós podemos falar, por exemplo, o princípio do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional também, mas ele não se encontra explícito na Constituição Federal, mas encontra-se implícito na Constituição Federal. Então, a própria regra de competência que é estabelecida na Constituição Federal já nos diz que há um duplo grau de jurisdição. Então, esse princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, que nós, até mesmo em tratados de direito internacional, contempla esse direito ao duplo grau de jurisdição. Então, o direito de você recorrer, você não se conformar com uma única decisão de primeiro grau. Você tem o direito de exercer esse duplo grau de jurisdição apresentando uma apelação de uma sentença condenatória, ou seja, de uma sentença absolutória. Tá? Então, existe o princípio do duplo grau de jurisdição, é uma garantia constitucional, mas ele está implícito na Constituição Federal, que nós retiramos ele de todo, interpretando de forma sistematicamente a Constituição Federal. Aí nós encontramos esse princípio, essa garantia do duplo grau de jurisdição. Tá certo? Bom, pessoal, sei que é cansativo, nós estamos aí a 1h e pouco, eu tenho por média fazer mais ou menos esse horário, para não cansar todos nós e ter